Saudações topográficas a todos os topógrafos aí que vai ver esse vídeo. Então, nós vamos tirar aqui uma pequena dúvida, usando o topográfico antigo, né, não na plataforma Bentley, de um pequeno cálculo de uma poligonal, observando aqui as posições direta e inversa, né, coletadas em campos, né, o chamado PDPI. E para que serve esse PDPI? É justamente para melhorar a precisão do levantamento, né? O que acontece é você faz duas visadas nesses pontos notáveis. O que são os pontos notáveis, né? Os pontos auxiliares, os pontos de Vant e os pontos de Ré. Cada ponto notável desse tem uma descrição peculiar no que você vai colocar na descrição da visada, né? Se você vai dar uma visada em B, Vant em B, você colocaria V na posição direta e VI na posição inversa, tá certo? R para Ré, né? R na posição direta e RI na posição inversa. E A e AI na posição direta, na posição inversa para pontos notáveis auxiliares. E essa situação faz com que o equipamento tire uma média e quando você descarrega aqui no computador, especificamente no topográfico, ele já cai os dados no seu devido lugar. Mas onde é que verificamos isso? Geralmente a caderneta, quando você abre, ela vem escondida essa informação das posições invertidas, né? Então, para você visualizar, você pode aqui, ó, aqui em registros, desculpa, em tabelas, esconder colunas. Geralmente ela vem sem o AHI e o AVI, que é o ângulo horizontal invertido e o ângulo vertical invertido. Geralmente vem assim, aí muita gente fica com dúvida, poxa, eu fiz aquela visada, onde é que saiu? Mas você consegue buscar ela exatamente aqui no mostrar colunas, tá certo? Então, nós temos aqui uma poligonal de quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5. Uma poligonal de 5 vértices, fazendo Ré e Vant. Não colocamos aqui auxiliares, é muito mais para calcular essa poligonal, essa pequena poligonal, em que você parte de A, vai em B, C, D, toda essa sequência no sentido horário, e volta para A novamente, tá certo? Então, nós partimos de A com a visada no norte. E quem é o norte? Eu coloquei aqui, apenas para efeito de exemplificação, você está em A, esse aqui seria o ponto A, tá certo? Deixa eu dar um zoom aqui. Seria o ponto A com a ré no norte, e aí você faz sua poligonal, né? De A faz uma avante em B faz a ré em A, faz uma avante em C, né? E em C faz uma ré em B, vanta em D, ok? De D faz uma ré em C, uma avante em E, e de E faz uma ré em D com avante em A novamente. E para o software entender, o topográfico, você tem novamente instalar em A, que é o ponto de partida, e fazer um avante com a ré no último ponto visado, qual seria o ponto E, para o norte novamente, né? Um avante. Então nós vamos mostrar isso aqui, ó. É uma estação A com a ré no norte, tá certo? E vanta em B. Aí você vai aqui para B com a ré em A, vanta em C, tá certo? Vai para C com ré em B, ré. Opa, aqui tá errado, tá vendo? É até interessante você observar isso aqui. Aqui você muda para Vant, né? Um ponto não pode ter duas ré, tá certo? Então você muda para Vant aqui, dá um salvar aqui para ele considerar essa mudança, tá certo? Então, estação C, ré em B, Vant em D. Vai para D. Aqui também do mesmo jeito, isso não foi de propósito, pessoal, mas a gente consegue mudar isso aqui sem problema nenhum. Então você coloca aqui como Vant, né? É sempre uma ré e uma Vant. Então, estação D com ré em C e Vant em E. Vai para E,
Aqui está correto. Ré em D e Vant em A novamente. E nós temos o A com Ré em E e Vant no norte, tá certo? Lembrando que esse norte aqui de Vant, ele tem que ter a mesma descrição aqui, o mesmo nome do inicial, senão ele não vai calcular, tá certo? Ele não identifica essa informação e acaba por não calcular a poligonal, tá certo? E o que acontece aqui? Isso aqui não interessa, não vem ao caso porque não tem dado, né? Então, no campo, o topógrafo, né, o profissional, ele, aqui, pelo menos no topográfico, ele não precisa definir as coordenadas em campo. Ele faz a arbitrada mesmo, fazendo essas visadas, né? E quando chega aqui no escritório, ele que define sua coordenada. Essa coordenada pode ter sido locada com o GPS, transformado para topográficos. Então, mas necessariamente ele precisava da orientação, que seria o azimuth e a coordenada do ponto de partida, que é, no caso aqui, o ponto A. Tudo bem? Então, o passo agora seria calcular a poligonal. Mas como vamos calcular essa poligonal? Vou fechar aqui a área gráfica, ficar só com maximizar aqui a tela e ficar só com a tabela, né? A tabela completa, tá certo? Estação total. Eu dei o nome aqui, nome do operador Geotriex. A data hoje, né? Estação total, beleza? Então nós vamos calcular essa poligonal, mas primeiro nós temos que fazer o quê? Nós temos que definir a coordenada do ponto de partida, bem como a sua orientação. Tá certo? A orientação, no caso, seria o ângulo de azimuth Ré. Então eu vou colocar aqui, só para efeito de exemplo aqui, de cálculo, eu vou colocar 10.000 no norte, tá 5.000 no oeste. A cota eu vou... Isso aqui tá aparecendo, não sei nem o que é isso. A cota eu vou colocar 100. E o azimuth eu vou colocar 0. Mas esse azimuth ele depende da orientação em campo. Se você pegar o ponto com GPS, você vai ter aí, dependendo da posição do ponto, claro, vai ter vários azimuths, né? Então você define o azimuth de partida. No caso eu vou colocar 0 aqui, que é exatamente aquela reta lá na ortogonal, na vertical, né? O sentido da área gráfica para cima seria o norte. Então vou colocar o azimuth 0, ok? Beleza? E aqui nós vamos aqui nesse ícone, ó, quando a gente coloca em cima o mouse, ele abre cálculo de poligonal. E aqui nós poderíamos associar uma poligonal, se já estivesse aqui calculada, mas como não tem, a gente vai criar uma nova, né? Aí aparece esse flutuante aqui, essa tabela para a gente definir a sequência da poligonal, tá certo? Então nós vamos definir a sequência da poligonal. Como? Ela começa em A, ela já identifica aqui que começa em A. Vamos para a segunda, que seria B. Vamos para a terceira, que seria C. Para a quarta, D. Para a quinta, E. E como a poligonal é fechada, nós vamos definir que a chegada também, a partida e a chegada seria em A, ok? Senão ele não vai calcular uma poligonal fechada, ele calcularia uma poligonal aberta, tá certo? Então nós vamos aqui em tolerâncias, vamos dizer que esse equipamento tem uma precisão angular de 0,5, 0,0005, define isso. A altimetria eu vou botar 10 milímetros por quilômetro. Essa situação aqui é só para efeito de cálculo. E a poligonal eu vou botar 1 para 25.000. O erro linear. Ok? Então nós vamos aqui, ó, dar um ok. Esses são os parâmetros da poligonal em que você quer que esteja dentro desses parâmetros aqui iniciais, que seria o equipamento de 5 segundos. E ele, se não tiver dentro dessa tolerância, ele vai avisar ao altímetro também, bem como o erro relativo linear, ok? A referência. Aqui ele já identifica aqui que a estação de partida é A e a estação de chegada é A. Mas qual seria a referência de partida? Seria o norte, né? Que é o azimuth, foi dado lá, você partiu do A,
zerando no norte, saiu percorrendo no sentido horário toda a poligonal, até chegar no A e fazer um avante também, e fizemos um avante também no norte, tá certo? Então a referência de partida é o norte, e a referência de chegada também é o norte, ok? Ele só define o ângulo. Olha, você vê que não preenche, nem precisa das coordenadas do ponto lá de, de ré, né? De referência a ré inicial. Mas você poderia ter coletado também esses pontos aqui e dado as coordenadas a ele lá, para que ele calcule também. Mas o que interessa na verdade aqui é o fechamento da poligonal. A referência lá de azimuth é muito mais para efeito de cálculo, né? Uma orientação, ok? Então você vai aqui em OK e vai em calcular. Aqui você tem os métodos das projeções, né? Mínimos quadrados, dependendo do órgão que você queira, o órgão que exige, aí você pode mudar essa situação, utilizar a BNT, coordenadas UTM. Nós vamos aqui no método das projeções, que é o que geralmente se ensina na munheca, né? Na sala de aula, tá certo? Então nós vamos calcular. E quando apertamos aqui esse calcular, lembrando que a poligonal aqui, ela foi criada aqui exatamente para mostrar o efeito de cálculo, como é que se calcula. Vai dar erro, claro, né? Eu tentei chegar ao máximo lá, mas vamos verificar. Se não der passar dentro da tolerância, beleza. Então vamos calcular. Aqui ele vai dizer que existe um erro angular fora da tolerância, né? Ele diz que o erro foi de 39 segundos e que você poderia errar até 12 segundos. Então teríamos que voltar lá no campo, né, para refazer o trabalho. Nesse caso aqui eu vou distribuir o erro, porque para efeito de essa planilha ela foi criada aqui alguns minutos antes de começar o vídeo, tá certo? Então nós vamos distribuir o erro, ok? Ele disse também que o erro altimétrico está fora da tolerância, nós colocamos lá 10 milímetros por quilômetro, né? Então ele errou aqui 70, ou seja, o erro foi absurdamente alto, né? Você poderia errar até 5 milímetros, né? Eu vou distribuir o erro aqui muito mais, como eu falei, para exemplo de cálculo, ok? E aqui é que foi mais brutal ainda, né? O erro de 1 para 146, a tolerância seria 1 para 25 mil, né? O menor erro, tá certo? Então essa poligonal aqui está toda furada, mas vale o que está valendo aqui é exatamente a visualização de como proceder nos cálculos aqui. Vou distribuir também. Então ele cria a tabela aqui, tá certo? Identificando aqui o que preconiza a situação do equipamento e do erro linear e o erro que você cometeu, tá certo? Ele teve um erro de 2 metros, a poligonal bem pequena, por isso o erro bastante grande. Eixo norte 2 metros, eixo oeste, não é? Isso aqui são as projeções, ok? Então vou fechar. Então nós calculamos nossa poligonal. Ele no final aqui ele pede para salvar a poligonal. Eu vou botar aqui poligonal fechada, tá certo? E salvar, ok? Essa situação ela também vale para poligonal enquadrada. Vamos aqui em poligonal de novo. Nova. Aqui em referências, ó, como não tem a sequência, eu vou colocar aqui a sequência novamente. Só para verificar essas referências aqui. Você poderia definir as coordenadas aqui de referência de chegada, que seriam a coordenada de partida em A e a coordenada de chegada aí no final da poligonal em E, que seria um poligonal enquadrado se você estivesse em mãos as coordenadas do ponto E, né? Ela seria ajustada dentro desse intervalo de A a E. Mas para isso você precisa obrigatoriamente ter a coordenada de A e a coordenada de E. Aí você enquadra a poligonal e ela se ajusta dentro desse intervalo, tá certo? A poligonal aberta você não tem controle, né? Você calcula ela, você não identifica o erro, tá certo? Então você não precisa nem definir, só define aqui a referência de partida, porque ela aberta não tem referência de chegada, né? Evidentemente, ok?
Então eu vou cancelar aqui, porque nós já calculamos aquela poligonal fechada, né? Vou fechar e fechar. Quando fechamos aqui no xizinho, nós vamos perceber que ela criou uma poligonal fechada aqui. Tudo bem? Nós vamos carregar essa poligonal na área gráfica aqui, criar uma nova área gráfica, né? E vamos aqui em arquivo, só para ver como é que ficou aquela poligonal. Carregar pontos. Aqui eu posso ligar automático, que ele vai ligar os pontos automaticamente, né? Vou fechar o perímetro da poligonal e botar aqui em poligonal, tá certo? Aqui você tem a possibilidade de carregar vários tipos de pontos, né? Irradiações, coordenadas, estaqueamento e poligonais, que é o caso que nós vamos fazer agora. Então basta dar 2 cliques aqui dentro, que ele vai passar para o outro lado e vai encarregar, ok? E ela carregou aqui a poligonal, né, já ajustada, né, com aqueles erros absurdos, mas ele ajusta, né? Cabe ao profissional aí, na sua ética, comprovar se está errado, voltar a campo para tentar resolver o problema aí de fechamento da poligonal, ok? Então era isso que tínhamos para mostrar. No momento, qualquer dúvida que surgir em relação à topografia, a gente tenta vislumbrar um vídeo aí tentando decifrar e elucidar a dúvida aqui, ok? Então, um abraço a todos e vamos topografar.